Olá, meus queridos, muito bom dia. Nas minhas leituras diárias, eu separei um texto que se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2 a 9, e preparei um breve estudo que eu intitulei de Justificação pela Fé, para trazer esse texto até vocês. E eu concito vocês, sugiro que vocês me acompanhem até o final, porque hoje nós vamos tratar de um tema polêmico que provavelmente vai mexer com a vida de muita gente. Vamos lá, vamos ao texto. Capítulo 3, versículo 2. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Eu mesmo, o apóstolo Paulo, falando de si. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. 2 pontos. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Olha que palavra forte que ele chega a usar aqui. Ele considera, ele reputa todas as coisas como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Pois bem, num primeiro momento, ele cita aqui no versículo 2, cuidado com os cães. Os cães, nessa cultura, nessa época, eram considerados animais desprezíveis. E aqui ele usa o termo cães para sugerir, para se referir a pessoas de moral duvidosa e a pessoas... Esta, na verdade, foi a primeira polêmica da igreja cristã após Cristo. A primeira grande polêmica que a igreja cristã enfrentou era se os novos convertidos deveriam continuar seguindo os preceitos judaicos, a lei judaica, além do conhecimento do Evangelho. Entende? Então esse foi o primeiro problema que a igreja enfrentou. E muitas das igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo enfrentavam esse problema. A influência de judeus novos convertidos e a influência também de judeus da igreja de Jerusalém, que acreditavam até esta época, que acreditavam então que mesmo a pessoa se convertendo a Cristo, mesmo a pessoa não sendo de origem judaica, que ela deveria cumprir com a lei, obedecer à lei judaica para verdadeiramente ser salvo. E aqui o apóstolo Paulo levanta novamente essa questão e diz, cuidado com os cães, que a verdadeira circuncisão, ou seja, não é a lei, não é a circuncisão da carne, não é o cumprimento da lei, mas a verdadeira circuncisão se refere à questão espiritual, àqueles que adoram a Deus em espírito, aqueles que acreditam em Cristo em espírito, pela fé. Pois bem, eu achei interessante também ele usá-lo como exemplo. Olha, pessoal, não tem ninguém que mereça mais a salvação, se a salvação for pela lei, do que eu. É isso que ele está falando aqui. Por quê? Porque, olha só, eu fui circuncidado, eu cumpri toda a lei desde que eu nasci. Desde que eu nasci, eu fui circuncidado, segundo a lei judaica, ao 8º dia.
Eu pertenço ao povo de Israel. A tribo de Benjamim, uma tribo de extrema relevância na cultura judaica, de importância na cultura judaica, de onde advém o primeiro rei, né, do povo israelita, a tribo que constituiu a Judéia pós-exílica, né, pós-exílio babilônico. Então, uma tribo bem conceituada em meio ao povo judeu. E ele era benjamita, verdadeiro hebreu, ou seja, hebreu de hebreus. Sugere que que os pais dele eram hebreus, né? Já eram judeus, né? E mais que isso, além de tudo isso, ele, como está escrito em Atos, ele estudou aos pés de Gamaliel, ele era fariseu, ou seja, uma casta na cultura judaica extremamente preocupada em obedecer à lei judaica, os costumes judaicos, né? Então esse era o apóstolo Paulo, ele era um conhecedor da lei, um estudioso da lei, e perante a justiça que há na lei, ok? Pela justiça que há na lei, segundo a cultura judaica, ele era irrepreensível. Aqui eu trago um seguinte assunto polêmico para dizer para vocês. O que acontece? O apóstolo Paulo está colocando aqui, eu vou te dar um exemplo. Agora entra a questão da aplicação, né? Nós estamos procurando fazer uma contextualização e agora vem a questão da aplicação. O que acontece aqui? O apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras, né? Gente, eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo. Eu não errava, né? E mesmo assim, isso não é suficiente para me justificar, né? Vamos continuar mais um pouquinho. Mais do que isso, tudo isso que ele acabou de dizer aqui, né? A cultura toda dele, a preocupação toda dele com o cumprimento da lei, tudo isso não significa nada diante do conhecimento de Cristo. Não significa nada do conhecimento de Cristo. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça, olha só, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ou seja, eu vou dar um exemplo, uma aplicação muito simples. Digamos que você seja, ou você conheça alguém assim, uma pessoa de caráter ilibado, ou seja, sem manchas. Uma pessoa que faz tudo da forma correta a vida dele todinha. Uma pessoa que estuda, que respeita os pais, que é agradável, que trata bem os amigos, as amigas, enfim, todos. Entendeu? Uma pessoa que venha a se casar, contrair matrimônio, não adultera, não trai a esposa, cria bem os seus filhos, educa bem os seus filhos, com um caráter moral que não se pode dizer, né? Sem mácula, sem manchas. Pois bem, por outro lado, talvez você seja assim ou conheça pessoas assim. Existe aquela pessoa que fez tudo errado. A família dele não deu certo, os pais se separaram, ele usa drogas ou ela usa drogas, ela se prostitui. Em outras palavras, o prostituir eu diria que a gente pode traduzir como praticar imoralidades, ou seja, coisas que entendemos que não agrada a Deus, como sexo promíscuo, né, com várias pessoas, toda forma de perversão, imoralidade, enfim, tanto ela quanto ele, né? Se acaso contrai um matrimônio, é uma pessoa que não entende a seriedade do matrimônio suficiente para ser fiel, então trai a esposa ou trai o marido e coisas assim. Uma família desestruturada também, né? Constitui uma família desestruturada também.
se entrega a bebidas e tudo mais. Enfim, acessa pornografia, etc, etc. Tudo que você imaginar de errado. Aí é que entra a questão polêmica. Vocês sabiam que tanto esta pessoa, ou tanto você, talvez, que está procurando fazer a coisa certa, que se diz ou se acha ou pensa que é uma boa pessoa, que faz as coisas da maneira correta, quanto aquela pessoa que teve uma vida bagunçada, vamos dizer assim. Diante de Deus, vocês estão no mesmo lugar. Diante de Deus, estas pessoas, essas dois modelos, né, antípodas, né, contrários um ao outro, que nós colocamos aqui, estão na mesma situação. Acreditem, estão na mesma situação. Não adianta se essa pessoa aqui faz o sinal da cruz, vai à igreja, não adianta, não adianta. E essa daqui não, né? Essa do outro lado aqui não. Não adianta. Isso, essa atitude boa, não é o suficiente para justificar essa pessoa diante de Deus. Ela não obtém justiça por ela própria. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nada disso adianta. Aliás, quando eu falo assim de frequentar a igreja, eu lembro de certas situações que eu vejo, né, durante a minha vida. Tem gente que entra na igreja uma vez ou duas vezes na vida. Tem gente que entrou na igreja uma vez para ser batizado, ou aquele que vai batizar o seu filho ou sua filha, e depois entra na igreja, no casamento, para receber a bênção. E acha que tá tudo bem, em paz com Deus, está tudo resolvido. Não é assim. Né? Lamento contrariar muita gente, mas não é assim, porque você não pode ser justificado por você mesmo, você não é justificado por obras, ninguém é justificado por obras. E vou mais além, vou polemizar mais ainda, essa pessoa que fez tudo errado tem mais chances de ser salva do que esse que fez tudo certo a vida toda. Sabe por quê? Porque esse que está fazendo tudo errado, ele tem mais facilidade de entender o quanto ele depende exclusivamente da graça divina. Incrível, né? Mas é isso. Ele tem mais condições de perceber que ele por si só não alcança justiça divina. Eu vou ler um capítulo, um versículo aqui para finalizar, que se encontra no livro anterior a Filipenses, se encontra na carta de Éfesos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio de fé, ou por meio da fé. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Está muito claro aqui. Está muito claro aqui. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Olha o detalhe interessante. O detalhe interessante é que até o desejo de buscar a Deus, até o amor de buscar a Deus, até a fé que você pode ter, a fé salvadora que vai te levar ao conhecimento de Cristo, até a fé que você pode vir a ter, vem de Deus. É dom, é dádiva de Deus. E isto não vem de vocês, é dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, se a pessoa que anda certa a vida toda não aceitar Cristo, não entender o significado da cruz de Cristo, não entender o Evangelho, ela está tão perdida quanto a pessoa que fez tudo errado.
Qualquer um desses dois pode vir a ser justificado mediante a fé. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, aquela pessoa que acha que está tudo bem, não, eu tenho Deus. Não, eu sou uma pessoa boa. Lamento te dizer, né? Mas essas pessoas, esses pseudo-crentes, né? Os pseudo-cristãos, eles simplesmente tornam nula a cruz de Cristo. Porque se para qualquer ser humano fosse possível justificar-se ou salvar-se, a cruz de Cristo e o cristianismo não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Qualquer pessoa, eu, você, qualquer ser humano, em qualquer situação, em qualquer cultura, só pode ser salvo, só pode ser justificado, só pode alcançar a justiça divina mediante a fé na cruz de Cristo, mediante o entendimento do sacrifício de Cristo. Júlio, eu não consigo entender essas coisas, eu não entendo essas coisas. Leia a Bíblia, está aqui, ó. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Aqui é o manual do ser humano. Você não compra uma moto, não vem com manual. Você compra um carro, vem com manual. Você compra qualquer coisa, um liquidificador, vem com manual. O manual do ser humano está aqui, queridos. O manual do ser humano está aqui. Eu leio e não entendo. Peça a Deus, porque é dele que vem todas as coisas. Peça conhecimento a Ele, peça entendimento a Ele, peça a fé necessária para que o Espírito Santo esclareça o texto bíblico diante de você. Ainda tem dificuldades? Ok. Compre um comentário bíblico, né, que seja bem indicado. Vá até uma igreja, né, onde você entenda que o líder dessa igreja é apto para lhe explicar o que você não entende, para te ajudar nesse caminhar. Né? E, né, lógico, né, para fazer essa escolha é bom ver, né, os indícios, né, como é a vida desse líder, né, como é a vida dele, como é a casa dele, como é a família dele. Será que ele dá testemunho verdadeiramente cristão? Se você sentir confiança, procure o religioso, vamos dizer assim, que você entenda, que conheça a Bíblia o suficiente para te orientar. Mas, acima de tudo, ela está acessível a você. Uma Bíblia não é cara, não é não. É mais barata que muita coisa. E se você não tiver condição alguma, peça a alguém, vá a uma igreja e peça. Olha, eu estou precisando de uma Bíblia. E é isso, queridos. É isso que Deus me trouxe no coração. Né? Não porque eu seja melhor que alguém, mas justamente porque eu sei que eu dependo unicamente da graça de Deus e da sua misericórdia todos os dias, todas as horas. E que o Senhor abençoe você grandemente nesse dia, hoje e sempre. E vá em busca de fé, vá em busca do Senhor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, verdadeiramente. Grande abraço.